Fala galera, Bruno Orelha aqui com mais um vídeo de introdução ao Legacy, patrocinado pela Card Store. Hoje vamos falar sobre o TES, T-E-S, The-Epic Storm. Bem, ele tem diversas maneiras diferentes de se pronunciar, mas ele é conhecido como TES, The-Epic Storm. Ele foi criado pelo Brent Cook, que, diferentemente da maioria dos decks do Legacy, ainda é um grande expoente do baralho. Né? A gente não sabe exatamente quem criou o Maverick ou quem apareceu com a primeira versão de Death in Texas, porém, o Brent Cook ele criou o deck há mais de 10 anos atrás, ele ainda joga com o deck e ele faz muito resultado com o deck ainda. Ele é a versão mais rápida do Ant, Ad Nauseam Tendrils, né? Mas bem, pô, o Ant não é um deck de turno 1? Sim, o TES é mais rápido do que isso. Né, poderia ficar aqui horas falando sobre o deck, é um deck que eu gosto muito, já joguei bastante com ele, e quem joga pela região de São Paulo conhece o Shimi, o grande mestre de todos os Storms, sabe que ele, né, foi conhecido no mundo inteiro por jogar de Storm. E bem, o objetivo do baralho é fazer pelo menos 10 de Storm para dar um Tendrils of Agony. Isso é claro, né, a maior parte dos Storms do Legacy são baseados no Tendrils, porém, a maneira que esse deck funciona é um pouco diferente. Dando uma olhada por cima, ele é um deck de 4 cores bem presentes. Né? Nós temos azul para as cantrips, nós temos vermelho para rituais, para wishes, preto para rituais também, kill conditions, tutores, verde para proteção. Então, né, a base de mana ela é bem bagunçada, né? Não é um deck que consegue jogar com Astrolábio, como o Four Color Control que falamos na semana passada. Porém, ele funciona até que muito bem, né? Com uma base de Fatlands bem sólida, ele não consegue buscar todos os terrenos com qualquer Fatland, porque você não consegue pegar uma Taiga com o Delta, não consegue pegar o Tropical com a Lamaçal e a Verdante não pega Volcanic. Então é um pouquinho importante tomar cuidado com isso quando for jogar. Bem, a maneira que esse deck gera 10 de Storm num turno só é através de, entre aspas, roubar na contagem. Né? Você começa com 7 cartas na mão e, bem, você não consegue jogar 10 cartas se você tem apenas 7. Né? E aí o objetivo do deck é encher a sua mão para jogar mais cartas ou simplesmente, né, trapacear com cartas do sideboard através dos wishes. Né? Como que esse deck trapaceia nessa contagem? Bem, nós temos o clássico Ad Nauseam, que é 5 manas, você revela a carta do topo do seu Grimório até você chega e você perde vida igual ao custo daquelas cartas. Né? Você revela uma carta de custo 1, você vai tomar 1, se quiser continuar, você vai tomando, você para a hora que quiser. E olhando aqui, o custo convertido do deck é baixíssimo, né? Com 14 cartas de custo 0, com spells, mais 13 como terrenos, mais todas essas cartas de custo 1, a curva do deck é bem baixa, né? Então ele consegue encher a mão bem tranquilamente. Você não precisa comprar o deck inteiro, você só precisa fazer 10 de Storm e com os artefatos de custo 0 isso não é muito difícil. O Wishclaw Talisman, na adição de Eldraine, ele entra em jogo com 3 marcadores de desejo. Você paga 1, vira, remove o marcador de desejo, busca no deck uma carta, põe na sua mão e dá o Wishclaw para o oponente. Ele vai estar virado e você só pode ativar durante o seu turno. Então, ele é o que substitui o Infernal Tutor, uma carta que era bem comum nesses arquétipos, porque ele não demanda que a sua mão esteja vazia para combar, né? Às vezes você tinha, por exemplo, um Veil of Summer na mão que não conseguia esvaziar, não conseguia combar, e o Wishclaw também pode ser feito parcelado. Né? Você pode fazer o Wishclaw por 2 manas, passar o turno, voltar e combar, né? Pagando o seu tutor vai custar 1 mana só naquele turno. E o clássico Burning Wish, que você pega um feitiço do seu side, né? Tá escrito fora do jogo, né? Lê esse side
e põe na sua mão, e aí depois você exila o Burning Wish. É importante exilá-lo, né? Às vezes os jogadores esquecem e acabam fazendo alguma spell que volte cartas para o deck ou para sua mão, e o Burning Wish não volta. E bem, o que nós pegamos com o Burning Wish? Essas 7 cartas aqui são o seu pack de Wish, né? Um Thoughtseize para proteção. Caso você esteja jogando contra um control, né? Você vai precisar de alguma proteção para combar, você pode buscar um Seize. Grape Shot, ele não é uma maneira muito boa de se finalizar o jogo, apesar de contornar Gaddock Tig, né? Mas ele é importante porque por 2 manas, né, mais o custo do Wish, você consegue limpar a mesa de elfos, DT, goblins. Então são jogadas onde fazer artefatos de custo 0, um ritualzinho ali, Burning Wish, Grape Shot, você consegue resetar a mesa, né, principalmente matar Talias, o jogo fica muito mais simples. Empty the Warrens, que cria 2 tokens de Goblin para cada mágica jogada nesse turno. Então você não precisa necessariamente fazer 10 mágicas para ganhar o jogo. Desde que você tenha um Burning Wish e as 4 manas do Empty, você pode buscar o Empty, né? Fazer 8, 10 tokens no primeiro turno é realmente insano, e levando em consideração que ele faz 2 tokens para cada Storm, você não precisa fazer 10 de Storm. Se fizer 5 de Storm, com Empty já é muito bom, né? Poucos decks conseguem contornar 10 tokens já no primeiro turno, principalmente no play. Um Tendrils of Agony, então você vai ter a Condition Domain, e no side, totalizando, né, mais de 5 Tendrils, porque você vai ter os Tendrils, Ad Nauseam, Echo of Aeons, mas também o Burning Wish, né? Então, se você não conseguir encontrar o Tendrils no meio do combo, você pode dar o Wish e buscar o Tendrils do side. Um Pulverize, uma carta de custo 6, parece estranho, mas você pode sacrificar 2 montanhas em vez de pagar o custo dessa spell. Destrói todos os artefatos. Não é uma carta que você vai usar como um Abrade, né? O Abrade é para destruir Ethervial, para destruir GT. O Pulverize é para quebrar Lock Pieces, né? Trinesfera, que você ainda vai ter que pagar os 3 de mana mesmo sacrificando montanhas. Cálice do Vácuo, né? Esse tipo de coisa que serve o Pulverize. E o Legacy está num formato com pouca wasteland atualmente. Então você tem 3 montanhas, só tomar um pouquinho de cuidado para não tomar waste, mas geralmente essas matches você não precisa se preocupar tanto. E também o fato de que se você tiver com uma Blood Moon do outro lado da mesa, que é o que acontece com alguns decks de Cálice, o Pulverize é com praticamente qualquer terreno seu na mesa. O Echo Veils, que é um Time Twister, né, que é a Power 9, na forma com flashback, cada jogador embaralha a mão, cemitério no Grimório e depois compra 7 cartas, né? É uma das maneiras que eu disse de resetar a contagem para você fazer mais Storms. Ele também tem uma trickzinha que a gente vai falar quando falarmos dos Mana Rocks ali. E por último, Peer into the Abyss, né? Uma carta de custo 7, feitiço. O jogador alvo compra metade das cartas no deck e perde metade da vida arredondado para cima. Pô, orelha, mas isso quer dizer que se você der um Burning Wish para Peer, custa 9 manas, né? Sim, custa 9 manas. Só que antes, o Peer ele era usado um Infernal Tutor no lugar. E o Peer, ele realmente ganha o jogo, né? Porque se você tiver a 2 de vida, você vai perder 1 de vida e vai comprar, por exemplo, 20 cartas, que é o suficiente para ganhar o jogo, né? Diferente do Ad Nauseam, o Peer com certeza vai ganhar. Então antes você pagava 2 manas para dar Wish, pegava o Infernal Tutor, pagava mais 2 manas para dar o Infernal Tutor para pegar o Ad Nauseam e tentar ganhar o jogo, mas o Ad Nauseam com pouca vida não funciona. Eu já perdi diversas vezes a 20 ou 21 de vida quando o oponente começava de Groove of Burning Willows. Então, o Peer realmente uma Kill Condition, é como se ele fosse um Tendrils a mais, porém ele gera Storm. Né? Não é tão difícil assim gerar 9 manas com esse deck. Aqui nós temos a seção de cantrips, que são os Brainstorm e Ponder, que são auto-explicativos para o Legacy.
Eles têm as card selection através de fetches, onde você pode simplesmente dar um brainstorm, compra 3, volta 2 que você não quer, estoura fetch, embaralha, elas não estão mais na sua mão, né? Ah, eu não quero um Adinause agora, não quero Tendrils, eu tenho 3 Wishclaw na minha mão, só quero um, manda o resto embora. O Ponder, ele não tira cartas da sua mão, mas ele consegue, das 3 do topo, num deck que você não tem como embaralhar, se você gostar de uma, você vai ser obrigado a comprar outras 2 que você não quer. Aí com as fetches você pode comprar uma, 2 ou 3, né, a quantidade que você quiser, além de ter um embaralhamento próprio. Né, você pode, caso não tenha fetch, fazer um brainstorm e em seguida um ponder. O Veil of Summer, que é a proteção, que foi a carta que tirou o Cabal Therapy Thoughtseize do main deck, Duras, porque ela faz com que todas as suas mágicas sejam encountráveis, aliás, né, até o fim do turno. Então, antes, quando você dava um Seize, se o oponente tivesse 2 counters problemáticos, você tinha que arrumar outro Seize, né, Flusterstorm, ou na época de Cabal Therapy, você não conseguia acertar o que estava na mão do oponente, né? Você nomeava Flusterstorm e tinha uma Force of Negation. E o Veil of Summer faz tudo isso, ainda conseguindo ser uma spell reativa, né? Você pode fazer aquele Dark Ritual despretensioso, o oponente dá um counter, você dá o Veil, dá um draw. Ele pode ser feito no final do turno do oponente, quando ele jogou um Ponder, por exemplo, só para dar um draw. Então é uma proteção que se cicla, diferente dos descartes, que além do fato da época do Thoughtseize, ele também te custa 2 de vida, que é problemático para Adinause. E Defense Grid, que faz com que as mágicas custem 3 a mais no turno do jogador oponente, né, do seu oponente. Então, quando você tem um Defense Grid na mesa, as suas mágicas custam 3 a mais no turno do oponente, e quando o oponente vai jogar uma mágica no seu turno, ele tem que pagar 3 a mais, mesmo se for uma Force of Will, que é uma carta gratuita. Então, é uma carta que, mesmo que ela ainda permita que o oponente faça uma mágica, né, em mid-game, por exemplo, ele não vai conseguir fazer várias, né? Ele não consegue dar Brainstorm para Spell Pierce, para Daze, não. Ele vai ter que fazer uma mágica só e acaba o jogo. E essa carta é um artefato. Isso é muito importante. Vamos falar daqui a pouco disso. E aqui nós temos a geração de mana, né? Porque, bem, se você pretende jogar 7, 8, 9, 10 mágicas num turno só, você precisa gerar mana, porque se você fizer Volcanic Island, você só consegue jogar uma mágica. Né? Nós temos o Dark Ritual, clássico, né, lançado em alpha, uma mana preta gera 3. Então, ele vai sempre gerar 2 manas a mais do que você está fazendo. A jogada comum é mana Dark Ritual ad nauseam. Você já tem exatamente 5 manas necessárias por ad nauseam. Uma jogada ok, né? Você tem que tomar um pouco de cuidado, claro, para não desperdiçar todos os rituais antes de fazer o ad nauseam e acabar não conseguindo finalizá-lo. Mas tá aí, ele consegue também sozinho suprir o custo do Wishclaw Talisman mais o tutor, né? E em algumas partidas você também pode fazer o Wishclaw, né? Passar o Wishclaw para o oponente, porque ele pode não ter uma carta que ganhe o jogo na hora, né? Você pega um Goblins, dependendo da mesa do Goblins, se ele tiver que pagar uma mana para tutorar uma carta, ele não vai conseguir ganhar o jogo. Então, em jogos um pouquinho mais lentos, você pode fazer isso. E o Rite of Flame, a carta do Belcher, né? Nós já vimos no nosso Belcher aqui. Ele é uma mana vermelha, gera 2 vermelhas, porém ele adiciona uma vermelha a mais para cada carta, chamado Rito da Chama, em cada cemitério. Então é de cada jogador, tá? Se você estiver jogando um mirror disso, se o oponente por algum motivo tiver Rite of Flame no cemitério, também conta. Porém, o Rite of Flame ele não conta para ele mesmo, né? Então o Rite of Flame ele gera 2, ele não gera 3 sozinho. Você tem que ter um Rite of Flame na pilha e um no grave para gerar. Então quer dizer que ele gera 1, depois 3, depois 4, depois 5. Então, assim como o Dark Ritual, também é um ritual legal de ser comprado em múltiplos. Porque você consegue, né, gerar, se você conseguir gerar 5 manas seguidas assim, é bem interessante. Mas geralmente o rito ele facilita, claro que ele é um ritual, ele tá aqui para gerar mana, mas ele também facilita aquelas sequências, né, de fazer Burning Wish e pegar Empty the Warrens. Você tem exatamente aquela quantidade de mana, porque geralmente
você vai acabar gastando as manas pretas e azuis durante o combo para castar cantrips ou rituais, né? E aqui a gente chega a uma parte muito importante do baralho que mudou muito recentemente e talvez seja isso que tenha deixado o deck melhor, né? São os Mana Rocks, os artefatos de custo zero que geram mana, né? Temos aqui todos os Mana Rocks que já vimos no deck do Belcher, mas aqui tem algumas diferenças, né? Tem a Chrome Mox, que quando entra em jogo você exila uma carta não artefato, não terreno da sua mão, e aí ela gera mana igual a cor daquela carta, né? Então, se exilar um Rite of Flame, ele gera vermelho, Veil verde, Echo of Aeons azul. Então, é uma maneira legal tanto de gerar mana como de gerar Storm, porque o imprint não é obrigatório. Então, situações onde você tem a mana que você precisa e não quer exilar cartas da mão, você pode fazer um Chrome Mox para nada, né? Também, claro, custa zero pro Ad Nauseam. Lotus Petal, que é um terço de Black Lotus, custa zero para fazer, sacrifica, gera uma mana de qualquer cor, também muito bom para corrigir aquela curva, né? Vamos dizer que eu tenho uma Underground Sea na mesa, só que eu tenho um Rite of Flame e um Dark Ritual, então ou no caso uma Badlands, que geraria as duas cores, a Lotus Petal consegue te ajudar a suprir as cores necessárias para fazer esses outros rituais no meio do combo, né? Ah, você fez um ritual, fez um Ad Nauseam sobrando uma mana preta. E aí você comprou um monte de carta, comprou Rite of Flame, já baixou o terreno do turno, pode baixar a Petal e resolve o seu problema. Né? Um melhor Mana Rock atualmente, pelo menos que não exige setup. A Mox Opal, que ela gera de qualquer cor, porém só se você tiver 3 ou mais artefatos. Aí você fala, por isso que a gente tem 14 artefatos de custo zero. Sim, porém nós temos os artefatos secretos. Né? Eles não são secretamente artefatos, mas eles também servem para ajudar a Mox, que são o Defense Grid, porque o deck poderia usar outras alternativas, né? Usar Durias, usar Seize, mas o Defense Grid, ele além de ser, como eu disse, uma proteção melhor contra múltiplos counters, ele também é um artefato que ajuda a fazer a Mox Opal gerar mana. Também tem o Wishclaw Talisman, né, que ele não é lendário, você pode fazer múltiplos se estiver meio zicado, você faz o Wishclaw e depois ativa a Mox, consegue brincar. E aqui nós temos a LED, né, a carta que faz o deck existir, na minha opinião. Que ela custa zero, você descarta a sua mão, sacrifica ela e gera 3 manas de uma cor só. E, bem, como que você gera mana descartando a sua mão? Né? Você não pode, estou dando um raio em você e para pagar o raio estou descartando a minha mão. Não pode, você tem que ter a mana antes. Bem, ele tem algumas tricks, né? A trick mais comum do deck é o Burning Wish, onde você pode, vamos dizer que eu faço um Burning Wish com uma mana no pool. Com uma LED na mesa, eu posso segurar prioridade, você tem que anunciar isso pro seu oponente. Oponente, estou jogando o Burning Wish, segurando a prioridade, eu estouro a LED. Aí você vai conseguir usar as 3 manas da LED, porque o Burning Wish ainda não resolveu, você ainda não tem a carta na mão. Esse é o uso mais comum. Né? Então ele também serve para corrigir cor. Né? Eu preciso fazer um Echo Veins, só que eu não tenho mana azul no pool. A LED resolve. O Wishclaw também funciona assim, né? Desde que você tenha mana com a LED para pegar, castar o condition que você vai fazer, você pode ativar o Wishclaw, segurar a prioridade e estourar a LED. E também funciona com a Ad Nauseam. Né? Eu tenho um Ad Nauseam aqui e eu tenho a LED. Você faz a LED, casta o Ad Nauseam, segura a prioridade e descarta a mão, se você ainda tiver alguma mão. Assim você vai ter as manas no pool antes de comprar as cartas. Porém, né, esses já são efeitos bons, conhecidos. Porém, o que faz a LED ficar melhor ainda do que ela sempre foi é o Echo of Aeons, porque é uma carta de 6 manas que faz cada jogador trocar a mão. Ok, né? Existem outras cartas que fazem isso por menos. Porém, ele tem flashback. Flashback você pode pagar o custo de flashback, tirar essa carta do grave, né? E quando ela for resolvida, exilia. E resolver ela como se tivesse sido feita da sua mão. E aí que entra o ponto legal. Como o flashback custa exatamente 3, você pode
fazer LED, descarta o eco e já recapitulá-lo. Mesmo que a sua mão não tenha terreno, não tenha mais, né, como você baixar land, não tenha mais mana rocks ou rituais, você pode fazer isso e dar um eco. Então, por apenas 2 manas no pool, um Burn Wish e uma LED, você consegue pegar um eco e trocar sua mão inteira. Pô, isso é uma jogada sensacional. Você trocar sua mão inteira, você, de certa forma, né, existem chances de não combar. Você muliga o seu oponente uma mão que ele decidiu equipar. Pode vir melhor, pode vir pior. Claro que tem que tomar cuidado contra decks de counter, né? O oponente não sabe do que você tá, você troca a mão, ele compra um counter, você perde, acontece, mas é uma maneira muito barata de trocar a mão, porque a grande parte dos combos já envolviam a LED de qualquer jeito. Então você pode, dessa maneira, encher a pool de mana, né, fazendo rituais, Rite of Flames, gerar mana com tudo isso aqui e depois dar um eco. Maravilhoso. Né? Como eu disse aqui, com o Wishclaw, se você descartar, você não precisa descartar quando ativa o Wishclaw. Isso é se você for pegar uma outra carta, né? Se for pegar um Adinaus, eu vou precisar da mana. Se for pegar um Tenders, eu vou precisar da mana. Mas se você for pegar um Echo, você deixa a LED na mesa, ativa o Wishclaw, pega o Echo, descarta o Echo e refaz, compra, profit. Já era. Né? Então, essa é uma das maneiras que o deck tem de continuar o combo, né? Porque, como eu disse, a menos que você esteja enfrentando um deck como Death Shadow ou outros decks que podem perder vida sozinho, não é simples você fazer 9 ou 10 de Storm de uma vez. É difícil você ficar com 7 cartas na mão depois do terceiro turno. Imagina fazer um Storm para 10. Então você tem todas esses macetes, né? Porque o Wishclaw ele conta como 2 Storms se você ativar naquele turno. Porque ele vai contar como Storm quando você faz, quando ativa, a carta que você pegar também vai contar como Storm. Né? O Burning Wish, ele, entre aspas, também conta como 2 Storms. O Ad Nausea também. O Echo Veils também. Né? Esse deck aqui não joga com bounces no main deck, mas você pode dar bounce nas suas próprias Mana Rocks. Né? Dando spoiler já do side, nós temos Chain of Vapor do side, que volta permanente não terreno para a mão do controlador, e depois disso, aquele controlador pode sacrificar um terreno e copiar o Chain of Vapor. Geralmente, o Chain of Vapor é utilizado para dar bounce em Talias, né, Trinsferas da vida, Leylines, e o controlador pode sacrificar um terreno e dar um bounce em algo seu, mas você não tem permanentes muito boas. Porém, o Chain of Vapor, ele conta para cada vez que o controlador sacrificar um terreno, né? Eu jogo uma mágica em você, sacrifica um terreno, volta para mim. Se sacrificar um terreno, volta para você. É tipo Chain Lightning. E aí, a jogada legal é, você pode fazer uma Mox, gerar uma mana, dar o Chain of Vapor na Mox, sacrificar o terreno para replicar o Chain of Vapor, dar o bounce numa Lotus Petal, sacrificar outro terreno, dar um bounce numa LED, né? Se você tiver vários artefatos, claro que você não tem tempo de baixar outros artefatos antes de resolver toda essa brincadeira, mas o Chain of Vapor também é uma maneira de gerar múltiplos Storms. Principalmente naqueles jogos onde você precisa ganhar rápido, você faz, né? Como eu disse, Chrome Mox pra nada, Chain of Vapor, volta, faz o Chrome Mox, gera umas manas aqui, faz um Empty Doors para 8 ou 10 tokens, passa o turno e reza. É o suficiente para ganhar vários jogos. E agora o deck ficou bem mais consistente, porque ele tem mais mana de custo zero, então os Ad Nauseas e os draw sets do deck são mais efetivos, onde acontecia às vezes, né, de você ter apenas 4 Petal e 4 Chrome Mox para fazer os rituais, porque comprar uma LED com Ad Nauseam não fazia diferença se você não tinha mana inicial de fazer esses rituais aqui. Agora você tem as Mox Opal também, e agora também tem mais maneiras de combar, né? Você tem a maneira mais lenta de combar com o Wishclaw, você pode parcelá-lo. O deck faz bastante coisa da hora. E agora vamos pro side. Aqui no Carpet of Flowers, né, o famoso ritual verde, no início da sua main phase, você pode escolher a primeira main phase ou segunda main phase, cada turno, você não precisa sempre fazer igual, mas é só uma das main phases, né, se fizer na primeira ele não faz na segunda, e você pode gerar mana, X manas de qualquer cor, sendo X igual ao número de ilhas que o oponente controla. Então ele é ótimo, você não precisa mais de Rite of Flame e ficar
pegando terrenos vermelhos contra o oponente, principalmente com Wastelands, porque o Carpet of Flowers já vai gerar essas manas para você, vai dar um medo do oponente de baixar terrenos, né? Uma interação bem legal. Além de que isso sozinho já merece tomar um counter. Então, aqueles jogos onde o oponente tem um counter só, ele vai querer dar no Carpet, porque o Carpet ele vai ajudar a contornar Spell Pierces, Daisies, ou até mesmo facilitar um combo, né? Se o seu Ad Nauseam custa 3 a menos gratuitamente, fica muito mais fácil de combar. Você pode fazer um Echo Veils da sua mão sem precisar descartá-lo. O Shion Vapor, como eu disse, né, dá bounce em qualquer coisa, não funciona bem contra Cálice para 1, porque o Cálice para 1 custa. Tem o Shion Vapor tem custo de convertido de 1, mas ele funciona para coisas o suficiente para você poder fazer isso, e não tem, fora o Defense Grid, não tem nada assim muito relevante que o oponente pode dar bounce. E Abrupt Decay, uma máquina na época dos counterbalances, né, uma Destroyer permanente não terreno de custo convertido 3 ou menos e não pode ser anulado, era muito importante na época dos counterbalances, né, substituiu a Crozen Grip nos decks, e hoje em dia é um removal a mais, né, melhor do que Trophy, você não se importa muito com cartas pesadas e muito menos com terrenos. Então, o Decay tá aqui para resolver aquele probleminha rápido, né? Eu preciso matar um Delver para ficar vivo, só que eu não posso tomar counter. Dá o Decay, resolve o problema. Então, é isso aí, espero que tenham gostado. Não deu para falar todas as linhas que o deck faz, é um deck bem complexo, ele comba de, né, dá para combar com, como eu disse, se você sair com LED e Echo Veils com uma mão de 2 cartas, você pode começar o combo. É difícil, mas é possível. Um deck que mora no meu coração, me rendeu muita felicidade e muita tristeza de Ad Nauseams que me mataram. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Deixem o like, se inscrevam, compartilhem e participem da promoção aí que o pessoal da Cards, em parceria aqui com o canal, vai doar uma box de Mystery Booster para sortearmos. Assim que a gente chegar em 600 inscritos, hein? E até a próxima, pessoal.